Capítulo 640, Dominando o Lago da Fumaça Roxa. 1. Tradução. Kblos do Mal. Revisão. Yonk, depois de escravizar 10 crocodilos gigantes da Era Antiga, com essa força, Zhao Feng seria capaz de varrer a costa do Lago da Fumaça Roxa. Neste momento, todos os gênios próximos à margem do lago, incluindo os dois no grande reino núcleo da origem, estavam cautelosos com Zhao Feng. Cada ação e movimento de Zhao Feng recebia muita atenção. Depois de uma ligeira pausa, comandando os 10 crocodilos, Zhao Feng se dirigiu para o centro do lago, mas não se atreveu a ir muito longe. No Lago da Fumaça Roxa existem inúmeras bestas aquáticas com diferentes e estranhas habilidades. Há enormes espécies de peixes com uma população de dezenas de milhares. Uma vez apanhados por eles, mesmo quase reis precisariam recuar. A força dos crocodilos gigantes da Era Antiga é considerada no topo da cadeia alimentar apenas nas proximidades das margens do lago. Neste exato momento. Vlup! 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 Um cardume de dezenas de peixes monstros apareceu na água à frente. Os mais fracos entre eles haviam alcançado o rank Lorde verdadeiro, e havia quase 10 com a aura do reino núcleo da origem. Ao sentirem as auras dos crocodilos, o cardume não atreveu a se aproximar. Vão. Sentado em um dos crocodilos, Zhao Feng ordenou que os demais crocodilos se aproximassem do cardume de peixes monstros. Shua! Vlup! Vlup! O cardume instantaneamente entrou em pânico. Sem várias centenas deles, seria difícil para eles ameaçar os 10 crocodilos gigantes da Era Antiga. Técnica dos 10.000 pensamentos divinos, um pensamento em 10. De repente, Zhao Feng dividiu seu pensamento em uns 20, com todos eles tendo um selo sombrio do coração mirado nos peixes monstros. Uma vez que os peixes estavam em pânico e com medo, eles foram facilmente escravizados pelo selo sombrio do coração. Em apenas uma respiração de tempo, Zhao Feng escravizou 18 peixes. O nível médio desse cardume era o rank Lorde verdadeiro, mas devido ao selo sombrio do coração mais a técnica dos 10.000 pensamentos divinos, juntamente com o olho espiritual de Deus de Zhao Feng, controlá-los não seria nada difícil. Shua! Vlup! Vlup! Temerosos, os peixes monstros escravizados nadaram até ficarem ao lado dos crocodilos gigantes da Era Antiga. Com apenas um pensamento ele conseguiu controlar muitos peixes monstros. Próximo ao lago, a domadora de bestas estava incrédula. Seus olhos brilharam em profundo temor e até mesmo admiração. Ela também cultivava em técnicas de energia mental, então ela sabia que o domínio da outra parte era extremamente profundo. Dividir um pensamento em uns 20 em apenas um instante, ao mesmo tempo anexando uma profunda técnica secreta da alma em cada um deles, para ela, isso não era diferente do nível de um grão-mestre. No entanto, escravizar 18 peixes monstros foi apenas o primeiro movimento de Zhao Feng. A segunda onda veio e Zhao Feng mais uma vez dividiu seu pensamento, escravizando mais uns 10 ou 20 peixes monstros. A terceira, quarta, quinta onda. Depois de 5 ondas, Zhao Feng já tinha quase uma centena de peixes monstros, com uns 10 deles no reino núcleo da origem. Vendo isso, a domadora de bestas ficou congeladamente chocada. Quão poderosa é sua força da alma! Mesmo que ele tenha uma linhagem ocular com o atributo alma que possa reduzir o consumo de energia, seria impossível usá-la infinitamente. A domadora de bestas ficou ainda mais incrédula. Em sua análise, a força da alma de Zhao Feng estava pelo menos no estágio tardio do grande reino núcleo da origem. Ele também tinha uma linhagem ocular baseada no atributo alma, o que aumentava sua eficiência e reduzia o consumo a 1/3. Agora, no Lago da Fumaça Roxa, Zhao Feng possua 10 crocodilos gigantes da Era Antiga e cerca de uma centena de peixes monstros, formando um pequeno exército. Certo. O primeiro passo está quase completo. Zhao Feng assentiu. Com esse pequeno exército, era o suficiente para dominar a periferia do Lago da Fumaça Roxa. Depois de descansar por 1 hora e recuperar sua energia, Zhao Feng enviou algumas ordens ao seu exército. Vlup! Vlup!
Shua! Shua! Os peixes monstros começaram a se espalhar, nadando de um lado para o outro, próximo às margens do lago. Sob o comando de Zhao Feng, esses peixes disciplinadamente começaram a vasculhar e coletar materiais e tesouros preciosos. O Lago da Fumaça Roxa possui muitos recursos raros e preciosos. Devido a também ter muitas ameaças e perigos, a força de apenas uma pessoa sozinha para querer explorá-lo é muito baixa. Zhao Feng não se envolveu diretamente, ele simplesmente entregou essa tarefa a seu pequeno exército. Os crocodilos e os peixes monstros estavam mais familiarizados com o ambiente aqui e, com seus níveis, eles possuíam uma inteligência decente. O cardume de peixes monstros ficou responsável pela coleta de recursos, enquanto os crocodilos atuavam como sentinelas e guarda-costas. E com o olho espiritual de Deus, Zhao Feng ficou responsável por encontrar os recursos preciosos no lago. Erva de escamas roxas. Os olhos de Zhao Feng se iluminaram quando ele encontrou vestígios da erva de escamas roxa, uma planta exótica que era muito abundante no Lago da Fumaça Roxa e que possuía um incrível e milagroso poder. Metade da razão dos gênios da Terra Santa virem até esse lago era por causa desta erva. Nada mal. Zhao Feng pegou alguns talhos da erva de escamas roxa e confirmou que eles eram genuínos. Com um pequeno exército de bestas aquáticas sob seu comando, ele acreditava que poderia coletar ainda mais dessas ervas. Para testar os efeitos da erva de escamas roxas, Zhao Feng decidiu comer uma. No instante seguinte, uma aura fria penetrou em sua carne e sangue e, imediatamente em seguida, uma sensação de queimação se espalhou por seu corpo. Então, ao redor de seu corpo, uma fraca camada de chamas roxas surgiu. Também era visível uma expressão de dor e luta no rosto de Zhao Feng. Um cultivador comum do reino núcleo da origem precisaria de, pelo menos, meio mês para absorver a energia de uma única erva de escamas roxas. No entanto, depois de absorver a aura do reino dos sonhos da Era Antiga, o estado existencial de Zhao Feng não era nada simples, parecida com a de uma besta selvagem dos tempos antigos que, independentemente do poder digestivo, não poderia ser medido pelo senso comum. Essa erva de escamas roxas realmente tem um efeito sobre a constituição física, mas é uma pena que tem pouco efeito sobre mim. Zhao Feng sentiu isso claramente, isso porque seu estado existencial já atingiu o limite do grande reino núcleo da origem, se aproximando do reino vazio espiritual. E, mesmo um quase-rei não tinha um estado existencial tão bom quanto o de Zhao Feng. Claro, Zhao Feng ainda queria mais da erva de escamas roxas por causa do fortalecimento defensivo que ele dava às linhagens. Um item que poderia fortalecer o poder de linhagem de alguém, esse tipo de coisa, mesmo em todo o universo era algo raro. Este também era um dos efeitos mais valiosos da erva de escamas roxas. Algum tempo depois, o exército controlado por Zhao Feng coletou muitos recursos, atribuindo maior importância à erva de escamas roxas. Durante a coleta de recursos, era inevitável que houvesse perdas em seu exército, mas ele também lentamente ia aumentando seu número. Meio dia depois, em vez de diminuir o número de peixes monstros sob seu controle, na verdade aumentou, chegando a mais de 200. Enquanto um alvo fosse escravizado pelo selo sombrio do coração, ele seria rendido de corpo e alma, significando que, após escravizá-los, o consumo de força da alma para controlá-los era relativamente pequeno. Erva de escamas roxas, cordíceps da água negra, florita d'água, marisco antigo, todos os tipos de materiais raros e preciosos estavam chegando até Zhao Feng. Além disso, o olhar de Zhao Feng era alto, visando apenas materiais e tesouros úteis ao reino núcleo da origem ou extintos no mundo exterior. Entre eles, seu foco principal ainda era a erva de escamas roxas. Os outros recursos e tesouros eram usados principalmente para ajuda externa, fabricação de pílulas, forjamento de armas ou antídotos, enquanto a erva de escamas roxas seria usada a aumentar sua própria força. Para esses tipos de recursos, ele atribuiu uma maior importância. A eficiência dos 200 peixes monstros era extremamente alta.
Isso era visível pela quantidade de erva de escamas roxas nas mãos de Zhao Feng, que continuava a crescer. 18, 19, 20 talos, os resultados de Zhao Feng eram frutíferos. Enquanto os outros precisavam de meio-dia para encontrar 1 ou 2 talos, tendo que enfrentar a perseguição de muitas bestas aquáticas no processo. Zhao Feng, como um domador de bestas, usava seus lacaios para fazer o trabalho sujo. A cada hora mais ou menos, Zhao Feng comia um talo de erva de escamas roxas. Sob o acúmulo da quantidade comida, a constituição física de Zhao Feng melhorou um pouco, especialmente em termos de defesa. Ao ter comido 10 talos da planta, Zhao Feng sentiu seu corpo e linhagem passar por uma mudança estranha. Parecia que neles havia um traço de aura de padrões de água roxa escura. Zhao Feng tentou controlar essa aura em seu corpo. Veng. Uma camada de padrões de água roxa escura apareceu na pele de Zhao Feng, apresentando esboço de escamas. Sucesso! Zhao Feng ficou muito feliz. Em seu corpo havia mais uma habilidade de linhagem, qual parecia realmente incrível. Zhao Feng podia sentir que esse padrão escamoso de água roxa escura possuía uma ótima defesa. Esse tipo de linhagem defensiva era semelhante à das escamas dos crocodilos gigantes da Era Antiga. Os crocodilos gigantes da Era Antiga, mesmo estando no pequeno reino núcleo da origem, possuíam um poder defensivo que podia resistir a ataques do grande reino núcleo da origem. Essa habilidade de linhagem é geralmente baseada em reparação física. Devido ao estado existencial de Zhao Feng estar próxima da do nível rei e por ele ter absorvido muito da aura do reino dos sonhos da Era Antiga, sua nova habilidade de linhagem defensiva apresentava efeitos chocantes. Esta linhagem defensiva aumentou minha defesa total em 30%. O coração de Zhao Feng pulava de alegria, e isso era apenas o começo. Ele ainda comia mais das ervas de escamas roxas para melhorar ainda mais a concentração da linhagem. Ao mesmo tempo, ele também entrou rapidamente no reino dos sonhos da Era Antiga para absorver sua aura e deixar sua habilidade de linhagem mais pura. 28, 30, 35, a eficiência e tamanho do pequeno exército de Zhao Feng continuavam a aumentar. As bestas aquáticas possuíam até certo ponto alguma inteligência, então Zhao Feng enviou a imagem da erva de escamas roxas para a mente dos líderes dos peixes monstros e ordenou que eles se concentrassem nessa planta em especial. No dia seguinte, o número de talos de erva de escamas roxas que ele tinha em mãos chegara a cerca de 40. A velocidade que ele as recebia era maior do que ele podia comer. Neste momento, sua nova habilidade de linhagem foi fortalecida. Ele só precisava de um único pensamento para os padrões de escamas de água roxa escuros aparecessem em sua pele. Era visível que esses padrões escamosos estavam se tornando cada vez mais reais. Meu poder defensivo agora é 2 vezes maior do que antes. E essa habilidade de linhagem defensiva está ligada ao corpo, não interferindo em meu poder da linhagem de água. Zhao Feng sentiu que seu corpo, especialmente em termos de defesa, havia se tornado mais forte. Tudo isso caiu nos olhos dos outros gênios de Terra Santa que estavam próximos ao lago. Um dia e meio se passou desde a abertura do jardim abandonado do semideus e já havia uns 20 a 30 gênios atualmente reunidos em torno do lago da fumaça roxa, mas a colheita de Zhao Feng fez com que todos ali ficassem cheios de ciúmes. No entanto, o exército de bestas aquáticas controlado por Zhao Feng estava se tornando cada vez maior, o suficiente para colocar medo na maioria dos outros gênios de Terra Santa. Algo realmente assustador. 20 crocodilos gigantes da Era Antiga e uns 300 a 400 peixes monstros, a domadora de bestas olhava para Zhao Feng como se estivesse olhando para um não-humano. Em outro canto do lago, um mero ser do pequeno reino núcleo da origem está monopolizando 90% da colheita da erva de escamas roxas. Seu exército já levou mais da metade de todos os materiais e tesouros do lago, não deixando nem mesmo os ossos para nós roermos. Era um grupo de 5 ou 6 gênios, quais olhavam para o poderoso exército de bestas aquáticas com olhares de raiva e ressentimento.
Deles, 2 alcançaram o grande reino núcleo da origem. Um era um homem com o rosto ressecado, enquanto o outro era um jovem espadachim. O macho com o rosto ressecado era especializado no Dao da necromância e tinha um exército de 100 esqueletos, dos quais 8 haviam alcançado o reino núcleo da origem, e um esqueleto dourado que havia alcançado o nível Lorde Soberano.